Pegue a palavra do Senhor, por favor, e abra comigo a sua Bíblia, no Salmo de número 54, eu quero ler com você os versículos 6 e 7. Salmo de número 54, versículos 6 e 7. Pessoal, hoje nós falaremos sobre a última chave dessa série de mensagens, chaves que abrem portas. Hoje é a última mensagem acerca desse tema. E hoje nós falaremos do sacrifício, de o quão o sacrifício é poderoso para nos abrir portas. Aprenda o seguinte: sem sacrifício, ninguém pode conquistar nada, ou seja, não há conquista, não há portas abertas, se não houver sacrifício. O sacrifício é necessário, é importante sacrificarmos. Deus queria salvar toda a humanidade que havia se perdido, que havia se corrompido. Deus queria salvar a sua mais bela e perfeita criação, o homem que havia se desviado dele. E qual foi a atitude que Deus tomou para salvar o homem? Deus fez um sacrifício. Deus fez o maior sacrifício de todos. Porque em João está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, ou seja, que sacrificou o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para todo aquele que nele crê não pereça. Quem aqui crê nele, diga glória a Deus. Mas tenha vida eterna, ou seja, Deus fez o seu sacrifício. E se você quer viver portas abertas, se você quer viver milagres, se você quer viver bênçãos, se você quer ter respostas daquele que vai te abençoar, você também tem que sacrificar. Amém? Salmo 54, quem achou aí o versículo 6, diga glória a Deus. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque me livrou de toda angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Amém, igreja? Davi estava falando literalmente dos seus inimigos, porque Davi teve muitos inimigos, e ele estava dizendo que os olhos dele viram se cumprindo o desejo dele acerca dos seus inimigos, ou seja, tudo aquilo que ele havia pedido a Deus acerca dos seus inimigos, Deus assim o fez. Esse Salmo 54 é um salmo de Davi, e você percebeu no versículo 6 que ele está dizendo: eu te oferecerei sacrifícios voluntariamente. Davi sabia do poder, da importância e de o quão era fundamental os sacrifícios feitos a Deus. Eu espero que você não tenha inimigos, pessoas que se levantam contra você. Mas por mais que a gente não queira, sempre Satanás usa pessoas para nos atacar. E por mais que a gente não se declare inimigo de tal pessoa, a tal pessoa se declara inimiga nossa, porque é o diabo que está usando ela. Mas ainda que você não tenha nenhum inimigo, há inúmeros outros inimigos, simbolicamente falando, metaforicamente falando, que eu sei que você quer vencer. Portas que se fecharam, enfermidades, problemas financeiros, dificuldades que você possa estar enfrentando. Uma coisa é certa: o sacrifício faz você vencer os inimigos. O sacrifício faz as portas se abrirem. Quem crê nessa palavra? Eu vou ler esse versículo de número 6. E todos que estão comigo nessa manhã aqui na nossa sede, quem me ouve pelo rádio, me assiste pela internet, leiam comigo em bom tom e alta voz. Vamos lá. Eu te oferecerei
mais alto, pessoal, para todo o Brasil ouvir. Vamos lá. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Para chegar no céu, diga sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Jesus disse ao único que é bom. Quem é que é bom? Deus o Pai. Então vamos dar para Ele o único que é bom, a mais linda e poderosa, a mais bela, sincera e maravilhosa salva de palmas que essa igreja, que Porto Alegre, que o Rio Grande do Sul, que o Brasil inteiro já tenha dado para a palavra de Deus. Vamos aplaudir, pessoal. Aplauda porque Ele é bom. Isso, diga: Senhor, eu te aplaudo porque Tu és bom. Pai bendito, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Receba esses aplausos. Sobre cada um derrama graça, virtude e poder. Remove os impedimentos e os obstáculos e venha falar conosco através dessa palavra. Que o homem diminua, que o Senhor cresça. Envia a Tua palavra com poder e autoridade, e que essa palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Senhor. Sente-se, por favor, igreja, podeis se sentar. Escute atentamente essa definição acerca de sacrifício que eu escrevi aqui, quero compartilhar com você. Sacrificar significa literalmente perder ou abrir mão de algo por um propósito, por uma causa ou por um ideal. Significado de sacrifício. Sacrificar significa perder ou abrir mão de algo por um propósito, por uma causa ou por um ideal. É importante salientar que o sacrifício é essencial para a fé cristã. O que eu estou querendo te dizer logo no início dessa mensagem é que todo cristão tem que saber fazer sacrifícios. Não há como ser cristão sem se sacrificar. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas com o intuito de servir a Deus, com o desejo de servir a Deus. Eu vejo pessoas sentindo realmente a chamada de Deus para vir buscá-lo, para vir servi-lo, mas quando tais pessoas percebem que elas precisam fazer sacrifícios, elas acabam recuando. Por quê? Porque nem todos estão dispostos a sacrificar. Para você ter ideia, Abraão, ele ouviu uma promessa de Deus, e ao ouvir essa promessa de Deus, ele creu imediatamente. Deus disse: saia da sua terra, da sua parentela, vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, tu vais ser uma bênção. Eu vou abençoar quem te abençoar, e se alguém te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Benditas serão todas as famílias da terra por causa de ti. Mas o que chamou a atenção de Abraão, de tudo que Deus falou, foi isso: farei de ti uma grande nação. Deus estava lhe prometendo filhos. E Abraão tinha 75 anos de idade, casado com uma mulher estéril, de 65, e até então não tinha filhos, e isso foi o que mais lhe chamou a atenção, e ainda assim ele acreditou. E só depois de um sacrifício foi que o Abraão ouviu de Deus a confirmação de que a promessa se cumpriria na vida dele
efetivamente. Eu quero que você vá comigo a Gênesis, no capítulo 22, porque aprenda isso. O sacrifício me traz segurança total da resposta de Deus. Querido, querida, sem sacrifício não há vitória, não há milagre, não há portas abertas. Depois que Abraão ofereceu Isaque, que Deus teve certeza de que Abraão estava disposto a sacrificar, Deus falou assim para o Abraão. Veja, Gênesis 22, versículo 15. Quem achou, diga amém. 22, 15, tá, igreja? Diz assim: então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá as portas dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Depois do que, pessoal? Depois do sacrifício. Porquanto, presta atenção, obedecestes a minha voz. E qual foi a voz de Deus no tocante ao sacrifício? O que foi que Deus falou? Deus mandou com que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. Deus foi claro, o seu único, se referindo ao filho da promessa. Abraão ouviu, não negou, sacrificou, e após sacrificar, você vê a confirmação do que Deus estava disposto a fazer na vida dele. Amém, pessoal? Diga comigo: o sacrifício me traz segurança total da resposta de Deus. É importante nós colocarmos isso em prática e passarmos verdadeiramente a fazer mais sacrifício. Abrir mão de algo que é nosso, perder algo que é nosso, em prol de um propósito maior, de um ideal maior, de uma causa maior. A gente quer muitas coisas, a gente ora muito pedindo a Deus para abrir portas, mas nem sempre estamos dispostos a abrir mão, a sacrificar, a perder algo em prol de algo maior no futuro. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. Deus abriu muitas portas para Abraão porque ele sacrificou. E eu estou na fé, pessoal, que nesse ano de 2024, Deus vai abrir muitas portas na sua vida em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra. O que estava fechado, Deus vai abrir. E se for necessário, e será necessário, com que você faça muitos sacrifícios, faça conforme Abraão. Não temas, não tenha medo de sacrificar. Ouça a voz de Deus, sacrifique o que Deus pedir, porque o sacrifício abre portas em nossas vidas. Oh glória, diga glória a Deus, diga eu creio nessa palavra. A Ana passou anos da sua vida chorando, coitada da Ana. Samuel, ao escrever sobre sua mãe, anos depois, porque foi ele próprio que escreveu o seu livro, o livro que leva o seu nome, ele diz que a mãe dele não comia e só chorava. Se naquela época houvesse o diagnóstico de depressão, certamente a Ana teria sido diagnosticada como uma mulher depressiva, porque ela só chorava, não comia. Eu acredito que ela se trancava no quarto, ficava dias trancada no quarto, lamentando, chorando. Ah, por que eu não fico grávida? Foi necessário o meu marido trazer
outra mulher para dentro de casa, para que ele pudesse ter filhos, para que o nome do seu avô, o nome do seu pai, o seu próprio nome, se prolongasse nessa terra. Triste de mim, coitada de mim, miserável mulher que sou. Eu saio nas ruas e as pessoas ficam me apontando, dizendo que eu sou uma vara seca, porque eu sou estéril, porque eu não dou filhos ao meu marido. Ficou anos assim. Em um dia, tudo mudou na vida dela. Por quê? Porque ela sacrificou. Qual foi o sacrifício de Ana? O próprio filho. Ela disse para Deus, em outras palavras: se tu me deres um filho homem, eu te darei todos os dias da sua vida. Eu abrirei mão dele. Eu o sacrificarei. Esse foi o sacrifício da Ana. A Ana entregou Samuel depois do período da amamentação. E Samuel tornou-se um aprendiz de sacerdote ali no templo. Desde a infância, se tornou um grande sacerdote. Posteriormente, um grande profeta usado por Deus. E sem dúvidas alguma, junto a Moisés e mais alguns poucos outros, um dos homens mais importantes de Israel e do Antigo Testamento. Um dos maiores profetas que já pisou nessa terra. Quem está compreendendo, diga amém. E depois de sacrificar, a Ana teve muitos outros filhos. Vamos lá, primeiro livro de Samuel. Eu vou ler com você o capítulo 2. Capítulo 2. Versículo de número 5. Olha que bênção. Toma posse. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e aqui tinha muitos filhos, enfraqueceu. Amém, igreja? Porque o sacrifício produz isso. Você sacrifica algo aqui, você pensa que está perdendo, porque a princípio o sacrifício é uma perda, e como eu disse para você no começo, sacrificar é perder ou abrir mão de algo. Você realmente está abrindo mão de algo, você está perdendo algo no início, mas é por um propósito maior, por uma causa maior, por um objetivo maior. E por conta disso, a recompensa vem. E quando ela vem multiplicada. Digo, sacrifício traz recompensas multiplicadas. Diga glória a Deus. A estéril teve quantos filhos? 7 filhos. Além de Samuel, Deus deu mais 6 filhos para Ana. Você vai achar que está perdendo. As pessoas irão dizer que você está perdendo. O adversário tentará te induzir ao erro, falando ao teu ouvido que você está perdendo. E talvez no início você até acredite que não valeu a pena todo o sacrifício. Mas se você se manter firme no propósito, você verá que valeu muito a pena, porque quando a recompensa vem, ela vem dobrada, ela vem multiplicada, porque Deus faz além do que pedimos e pensamos. O sacrifício move as mãos de Deus, e moverá as mãos de Deus em teu favor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Diga eu creio, diga eu tomo posse. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Durante 3 anos, não caía uma gota sequer de água em Israel, mediante uma palavra dita pelo profeta Elias.
Ele disse: nem chuva e nem orvalho cairá, segundo a minha palavra. E não caiu mesmo, foram 3 anos sem chover. O povo havia se desviado de Deus. Elias havia perguntado àquele povo: até quando vocês irão cochear entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam a Deus. Se Baal é Deus, sigam a Baal. Só que o povo ficou calado, o povo não respondeu, porque o povo estava cego, pessoal. Você tem ideia, Baal também significa Senhor. Quem sabia disso? Baal significa Senhor. Enquanto o povo estava lá gritando Baal, Baal, adorando Baal, eles acreditavam que estavam servindo ao Senhor. E o que é mais interessante nessa história é que não chovia há 3 anos. E Baal era considerado o deus da fertilidade, o deus da chuva. O mais interessante de tudo era isso. Então Elias, para provar que o único e verdadeiro Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, propôs um desafio dizendo: cada um de nós iremos oferecer um sacrifício. Só que no sacrifício ou no holocausto, precisamente falando no holocausto, porque o holocausto é um tipo de sacrifício, amém, gente? Porque o animal tem que ser morto, sacrificado e posteriormente queimado. Colocava-se fogo, a pessoa colocava fogo no animal. Nesse caso aqui, Elias disse: nós não vamos colocar fogo, pelo contrário, nós vamos orar ao nosso Deus. Eu vou orar ao meu Deus, vocês vão orar ao Deus de vocês. E o Deus que responder com fogo é o único e verdadeiro Deus. Amém? Começa em vocês, já que vocês são muitos. Aí os profetas de Baal começaram de manhã cedo e passaram horas. Elias começou até a zombar deles. Elias gritava e dizia assim: falem mais alto, talvez ele esteja dormindo. E durante horas nada aconteceu. Porque não existe outro Deus, só existe um único e verdadeiro Deus. Amém, pessoal? Agora sou eu, agora é a minha vez. Porém, antes de orar, antes de oferecer o sacrifício a Deus, o Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado e mandou o povo trazer 12 cântaros cheios de água. E mandou com que derramasse sobre o altar. E o que é interessante aqui, pessoal, é que a água era algo muito valioso nesse período, porque não chovia há 3 anos. A água tinha que ser racionada. Qualquer desperdício de água era um crime. E o Elias está mandando o povo, literalmente, não desperdiçar, pega a visão, sacrificar o quê? Sacrificar a água. 12 cântaros cheios de água derramada sobre aquele altar. O animal estava ali em cima, já preparado, a lenha. Ele mandou com que fizesse um rego à volta, justamente para o acúmulo da água. O povo derramou a água, estava tudo molhado. E fogo com lenha molhada não dá certo. Sim ou não, pessoal? Vocês aqui que são expert no churrasco, quem é um bom assador aqui? Quem é um bom assador? É? Uma lenha molhada não dá certo, dá? Dá certo um churrasco com a lenha molhada? O Elias mandou molhar para que aquele povo visse o poder de Deus e o tamanho do desafio que ele estava propondo. Mas eu quero que você foque na água. O povo estava precisando de quê, gente? De água. E o que foi que Elias mandou colocar no altar, gente? Água. O que a gente precisa, a gente coloca no altar e sacrifica. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes, para ver a família abençoada, tem que fazer sacrifícios no altar.
Às vezes, para ver o casamento abençoado, tem que fazer sacrifício no altar. Para as portas se abrirem, para prosperarmos, temos que fazer sacrifício no altar. Quem está entendendo, diga amém. Pega a visão. Os profetas de Baal ficaram horas, até sangue eles ofertaram, porque eles se cortavam e sacrificavam o sangue para o tal do Baal. Ainda hoje o diabo faz isso. Esse povo que serve os encostos, a grande maioria é cheia de corte, principalmente na cabeça. Porque ofertam o sangue para os encostos. A gente tem que vigiar para não falar acerca da religião, porque até processo a gente pode tomar. Quem sabia disso? Eu falar o nome da religião aqui, eu posso tomar processo. O próprio YouTube já coloca ali no vídeo. Eu citei uma frase da Covid em uma das pregações, e por conta disso tem uma observação do YouTube lá no vídeo. Porque, dizendo eles, estão combatendo as falsas informações, intolerância religiosa e etc. Então a gente tem que vigiar. Por isso que ultimamente eu usei esse termo. O povo que serve aos encostos. E que a gente sabe que há muita malignidade e muita coisa ruim no meio desse povo que tem essa religião. Sim ou não? Eles dizem que não, mas a gente sabe muito bem que sim. Então ficaram horas. O Elias fez uma oração de segundos. Eu vou ler ela com você aqui, no capítulo 18, versículo de número 36. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Amém? Se você cronometrar, não chega a 30 segundos essa oração. Porque Jesus diz, não é pelo falar, mas é o que está aqui dentro, é a fé. Tem gente que ora horas, tem gente que ajoelha e continua orando ali horas, mas às vezes está apenas lançando palavras ao vento. É muito melhor uma oração curta, feita com muita fé e convicção do que você está pedindo, ou determinando, ou declarando como vai ser feito. Você sabe que a gente recebe muita crítica porque nós pregamos isso. Quem sabia? Alguns nos chamam de hereges, por conta do fato de orarmos, liberando uma palavra e determinando que algo vai acontecer. Dizem que isso é heresia. Só que Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: sai daí, precipita-te no mar, e assim será feito. Foi Jesus quem disse. E esse povo vai dizer que Jesus é herege? Então, se Jesus disse: se disserdes, se falardes, será feito. Então fale com fé. Quem está entendendo? Então o que foi que aconteceu? Versículo de número 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diga glória a Deus e diga com fé: só o Senhor é Deus. Com fé, igreja, diga: só o Senhor é Deus.
Amém? Depois de 3 anos voltaria a chover. O povo precisava de quê, gente? Água. E o que foi que o povo sacrificou no altar? Água. Depois do sacrifício, o que foi que Deus mandou? Água. O que a gente aprende com isso? Que o que a gente precisa, a gente sacrifica no altar. Ponha no altar que Deus recompensa e manda além daquilo que nós a Ele sacrificamos. Diga glória a Deus. Toma posse dessa palavra. Não tenha medo do sacrifício, porque o sacrifício abre portas. Oh glória! Diga glória a Deus. Diga para alguém que está ao seu lado. Diga: o sacrifício abre portas. Amém, pessoal? Para encerrarmos, eu gostaria que você abrisse em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Versículo de número 1. Olha o que vai dizer aqui esse texto. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O maior sacrifício que nós temos que fazer é sacrificar o nosso eu para vivermos segundo o que diz as Escrituras. É sacrificarmos a nossa vontade ou a vontade da carne propriamente falando. Servir a Deus requer sacrifícios. O que eu falei durante essa semana eu torno a repetir. As igrejas, elas estão se modernizando, e uma das coisas que não estão sendo pregadas no altar é isso, é o sacrifício que nós temos que fazer para servir a Deus. O evangelho coach, a autoajuda, a terapia de altar, ela está produzindo cristãos fracos na fé. Porque na mente destes, não precisa sacrificar nada para servir a Deus. Eu posso servir a Deus do jeito que sou. Eu posso chegar da maneira que estou e da maneira que estou permanecer. Eu posso viver estando na igreja da maneira que sempre vivi. Porque alguém disse: vinde como estás. Primeiro que esse versículo nem existe. Vinde como estás. Esse versículo não existe. É igual à história que contam até hoje, que tem gente que acha que está na Bíblia. Não há uma folha que caia de uma árvore que Deus não saiba. Isso também não é versículo. Isso também não está na Bíblia. Como vinde como estáis também não está na Bíblia. Na Bíblia diz: vinde a mim, os cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. E a pessoa tem que vir realmente como ela está. Porque se ela acha que ela primeiro vai mudar, largar os vícios, largar o pecado, deixar de ser a pessoa que ela tem sido até então, deixar de fazer o que ela tem feito até então e depois vir, ela nunca vai conseguir. Ela vai mudar vindo. Então ela vem sim como está, mas não tem um versículo que fala sobre isso. Mas quando ela chegar aqui, ela vai ter que aprender a sacrificar. E ela vai ter que abrir mão dos desejos carnais, dos prazeres dela. Ela vai ter que abrir mão de pessoas, às vezes de relacionamentos. Ela vai ter que sacrificar até a família, porque tem família que leva a pessoa para o buraco. Tem família que muito mais atrapalha do que ajuda. E até a família às vezes tem que ser sacrificada
se a pessoa quer servir a Deus. Só que o pessoal está pregando diferente, o pessoal está pregando, não, você pode vir do jeito que você está. Você pode continuar falando o que fala, pensando o que pensa, fazendo o que faz. Não é necessário mudar, não. É só autoajuda, terapia de altar, evangelho coach. Só que a gente sabe muito bem que a vida com Deus não é coach coisa nenhuma. A vida com Deus é pautada no sacrifício. A vida com Deus é pautada em lágrimas. A vida com Deus é pautada em momentos de dificuldades, em momentos de dores. Ah, mas eu não sabia que era assim. É lógico, não te disseram, não te ensinaram. Aí a grande maioria acaba voltando para a vida de antes. Tem que ter sacrifício. Amém, pessoal? Tem que haver renúncias. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse o Senhor Jesus. Tem que haver entrega, tem que haver mudanças, tem que haver transformação, tem que haver novidade de vida. Temos que ser novas criaturas. Mas para isso, tem que ter sacrifício. Para sacrificar, sangue tem que ser derramado. O evangelho nunca foi e nunca será fácil. Quem está compreendendo, diga amém. Mas, quando apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, nós experimentamos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fique de pé. Eu vou ler esse versículo 2 com toda a igreja em pé, que diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Sacrifício. Tudo requer sacrifício. Se você não tem sacrificado nada para servir a Deus, você está no caminho errado. Portas não vão se abrir, a chuva não descerá, as coisas não irão fluir em teu favor. Tem que ter sacrifício. O sacrifício é uma chave valiosa que nós temos, porém não costumamos usar. Por quê? Porque sacrifício dói. E nós não queremos sentir dor. Porque a dor é uma coisa ruim, ainda que benéfica para o corpo. Se o nosso corpo não gerasse a dor, morríamos sem saber o motivo. A dor, ela é ruim de sentir, mas ela é boa porque é um aviso do nosso cérebro que algo está errado conosco. A dor é importante. Mas espiritualmente falando, o sacrifício, ele causa dor hoje, quando ele é feito, ou durante o período que nós estamos sacrificando. Mas após o sacrifício vem a recompensa, pessoal. Se você tem que sacrificar alguma coisa hoje, sacrifique, porque amanhã a recompensa virá. E a maior e mais importante porta que a gente tem que passar é a porta do reino dos céus. E por essa porta só passa os que viverem em sacrifício. O que é que você precisa sacrificar?